a todos. Meu nome é Roberta, sou residente do primeiro ano da Ginecologia e Obstetrícia do HC, e hoje eu vou apresentar um artigo, que é uma revisão de literatura, que foi feita na Polônia, foi publicado em janeiro desse ano, que foi proposto pela professora Eura, minha orientadora. Gostaria de, desde já, agradecer a orientação dela. E o nome do artigo é Epilepsia na Gravidez, Princípios de Manejo e Foco no Valproato. Então, para a gente introduzir a importância do tema, eu trouxe alguns dados estatísticos que o artigo traz. Né? Aproximadamente 60 milhões de pessoas no mundo são epilépticos, e metade dessas pessoas são mulheres. Então, 1/3 dessas mulheres com epilepsia estão em idade fértil. Então, é um público muito grande que precisa da nossa atenção. E muitas vezes essas mulheres não engravidam porque tem mais dificuldade de entrar em relacionamentos, pelo que o artigo traz, e também pelos efeitos das medicações que elas usam. Então, na fertilidade, elas já têm um prejuízo. E, estatisticamente, 0,3% a 0,5% das mulheres que dão à luz sofrem de epilepsia. E na Polônia, isso afeta aproximadamente 1.800 mulheres por ano. Né? Durante a gravidez, a gente também pode identificar novos casos de epilepsia e também nas mulheres em idade fértil, e essa incidência é de aproximadamente 20 a 30 a cada 100 mil por ano. Então, tanto a epilepsia quanto a farmacoterapia que a gente utiliza são riscos para a gestante e para o feto. Né? A taxa de mortalidade nessas mulheres é maior, tanto durante a gravidez quanto fora dela. Né, a taxa de mortalidade entre as mulheres com epilepsia durante toda a gravidez e no puerpério é de aproximadamente 10 vezes maior do que na população geral, e o risco de uma mulher epiléptica morrer durante a gravidez é 2 a 3 vezes maior do que durante outro período da vida. E quais seriam as possíveis causas para isso, né? Principalmente descontinuação da medicação, estado de mal epiléptico e a síndrome SUDEP, que é uma síndrome de morte súbita na paciente que sofre de epilepsia. E qual que é o principal risco para o feto, né, no caso da mãe que sofre de epilepsia? Principalmente o efeito teratogênico das drogas antiepilépticas, que podem levar a malformações, podem levar a dismorfias, e principalmente quando a gente utiliza essas drogas no primeiro trimestre de gravidez. Né, podem também cursar com déficit de neurodesenvolvimento, mas se a mulher tiver necessidade de utilizar essas drogas, é mais prejudicial a gente não utilizar do que a gente utilizar. Mas é sempre importante lembrar essas mulheres que mais de 90% dos fetos de mães que sofrem de epilepsia são saudáveis. Então, a gente não precisa desencorajar uma mulher a engravidar só porque ela sofre de epilepsia. E quais que são as principais preocupações e que nos mostram que um pré-natal bem feito e uma gravidez planejada para essas mulheres é essencial? É que muitas vezes elas sabem que essas medicações podem ser prejudiciais para o feto num determinado nível e acabam descontinuando a medicação por conta própria, né? Por medo do que aquilo ali possa causar para o bebê. Isso aumenta muito o risco de convulsão, aumenta o risco da morte súbita. Então, é muito importante que essas mulheres sejam atendidas antes de engravidar, para que a gente reduza os níveis de convulsão na gravidez através do planejamento, né? E, geralmente, o tratamento é feito com uma medicação só, e o que deve ser menos utilizado é o valproato, que é o objetivo do artigo, é demonstrar isso para a gente vai destrinchar melhor. Então, a primeira coisa que a gente tem que interrogar, né? A gravidez, ela aumenta o risco de crises convulsivas? Uma mulher que sofre de epilepsia tem mais crises convulsivas quando está grávida? Bom, a maioria não. Porém, 1/3 das mulheres, sim. 1/3 dessas mulheres podem apresentar um aumento dessas crises epilépticas, principalmente por quê? Porque você tem, durante a gravidez, um aumento do volume plasmático e, consequentemente, a depuração dos fármacos fica prejudicada, e isso reduz a biodisponibilidade desses fármacos, muitas vezes exigindo uma alteração da dose. Os dados, eles mostram para a gente, tem um estudo muito grande, que foi esse EURAP, que foi feito em 42 países, e ele mostrou que 66% das pacientes, aproximadamente, não tiveram crises durante a gravidez. 58,2% dessas pacientes foram tratadas com lamotrigina, 75% com valproato, 67% com carbamazepina e 73% com fenobarbital. E as convulsões tônico-clônicas generalizadas foram mais frequentes no tratamento com a lamotrigina. Só que a lamotrigina é um dos fármacos considerados mais seguros durante a gestação.
Então, pode existir o viés de que pode ser um fármaco que está sendo mais utilizado, mas, ao mesmo tempo, só por conta dele ter sido um fármaco que apresentou mais convulsões, ele não deve ser menos utilizado, porque ele é um dos mais seguros na gestação. A gente vai falar sobre isso ainda. Né? Então, recomenda-se, né, se houver possibilidade, que seja feito um controle da concentração. Quando eu falo DEA, são as drogas antiepiléticas, que é a abreviação, tá? Dessas drogas antiepiléticas durante a gravidez. Outros fatores que podem ser responsáveis por essas mulheres terem um aumento das crises epiléticas durante a gravidez são fatores fisiológicos, por exemplo, durante a gravidez ela dorme menos, ela tem mais náusea, mais vômito, ela acorda à noite para ir ao banheiro, então tem privação de sono, tudo isso são fatores que podem aumentar, né, as crises epiléticas. Fatores metabólicos, como o aumento da retenção hídrica, as alterações hormonais, aumento dos níveis de estrogênio, de progesterona, fatores psicológicos, então próprio estresse e ansiedade que vem com a gestação, medo dos eventos adversos das medicações, tudo isso pode contribuir para aumentar a frequência das crises epiléticas nessas pacientes, né? E a gente precisa ficar de olho porque se elas tiveram crises epiléticas logo antes da gravidez, é muito provável que elas tenham outra durante a gravidez. Então, nessas pacientes, a gente tem que ficar mais de olho ainda. Né? E uma das consequências da crise epiléptica na gestação, além da hipóxia fetal, é o descolamento prematuro de placenta, ele também pode ocorrer. E aí, quando que eu vou iniciar uma droga antiepilética durante a gestação? Bom, se eu tiver 2 crises epilépticas pela primeira vez na vida durante a gestação, é indicação da gente iniciar, e se eu tiver a recorrência de crises epilépticas depois de um longo período sem nenhuma crise, seria também uma indicação para iniciar essa terapia. Caso essa paciente tenha raras crises antes da gravidez, quase não teve nenhuma, a gente pode considerar reduzir a dose, pensando em diminuir os efeitos teratogênicos, mas se essa frequência aumentou, eu, consequentemente, vou ter que aumentar a dose da medicação. E se essa mulher não tem crise há mais de 3 anos, nenhuma crise, a gente pode pensar em descontinuar a medicação durante a gestação. E aí vem a dúvida, quais medicações são seguras para esses pacientes, né? A gente sabe que o artigo ele mostra para a gente que o risco de malformação congênita nos filhos das mulheres com epilepsia que não estão usando nenhuma droga está na faixa de 1 a 3%, 3,3%. E esse é um risco semelhante ao risco de malformação na população geral. Então, a epilepsia por si só, né, pelo que mostram os dados, não é um fator de risco. O risco de defeitos congênitos naquelas que estão usando drogas antiepiléticas é de aproximadamente 4 a 9%, e bem maior quando utilizado valproato ou quando utilizada mais de uma medicação, né, a politerapia. Então, vai depender do tipo de medicação, do número de medicações e de qual dose que a gente está utilizando. Então, é feito dose dependente. Chega a 3% naquelas que estão fazendo uso de carbamazepina ou lamotrigina, 7% para o valproato e 15% naquelas que estão recebendo pelo menos 2 drogas. Então, já tem drogas que em monoterapia são consideradas seguras para essas pacientes, como o levetiracetam, a lamotrigina e a zonisamida. São relativamente seguros, principalmente a levetiracetam e a lamotrigina. São considerados seguros na gestação e o seu uso não foi associado a um risco aumentado no nascimento com malformações. E como já foi mencionado, aquelas que recebem monoterapia têm menos riscos, mas nem todas conseguem ser tratadas só com monoterapia, infelizmente. Então, quais são as melhores associações para a gente fazer? O valproato, combinado com qualquer outra droga antiepilética, ele aumenta muito o risco de malformação. Então, por exemplo, a lamotrigina com valproato, o risco de malformação é de 9,1%. Mas se você utilizar a lamotrigina com outra droga antiepilética alternativa sem ser o valproato, o risco cai para 2,9%. E outro caso é o da carbamazepina. Ela com valproato aumenta o risco em 15,4%. Agora, se você combina com outra droga antiepilética, o risco já cai para 2,5%. E uma droga que foi demonstrada como segura para fazer a politerapia é a gabapentina. Só que a gabapentina não tem dados suficientes para ser considerada segura em monoterapia. Ela é segura quando utilizada em politerapia, associada, por exemplo, com a lamotrigina, com a carbamazepina. E a evidência disponível, então, deixa bem claro para nós que valproato é a droga antiepilética mais perigosa em termos de teratogenicidade e o risco de malformações está positivamente correlacionado com a dosagem dele.
tá? Ele inibe as histonas, então ele atrapalha ali a expressão de vários genes que estão envolvidos no controle do ciclo celular e na diferenciação celular. E como eu falei para vocês, ainda não tem dados suficientes para demonstrar para nós que a gabapentina é uma droga segura em monoterapia, só em politerapia, e também a lacosamida, oxcarbamazepina e pregabalina. São outras drogas que ainda não têm dados suficientes para aventar o seu uso em monoterapia. E quais são as possíveis malformações que podem surgir, né? As principais que são relatadas é a fenda palatina, defeitos do tubo neural, anormalidades esqueléticas, alterações cardíacas congênitas e defeitos do trato urinário. E algumas drogas são mais relacionadas a alguns defeitos específicos. Então, por exemplo, o fenobarbital, ele é indutor mais de defeitos cardíacos do que fenitoína ou carbamazepina. O valproato está muito relacionado com espinha bífida, com a fenda palatina e com anormalidades cardíacas, hipospádia e autismo, tá? Então, descobriu-se também que o valproato, ele diminui o QI dos pacientes, dos filhos dessas pacientes, né? Fizeram uns estudos multicêntricos que evidenciaram que as crianças das mães que usaram valproato durante a gravidez, quando elas tinham 6 anos de idade, tinham QIs mais baixos do que aquelas que utilizaram carbamazepina, lamotrigina ou até mesmo a fenitoína. Tá? E o uso da fenitoína e do fenobarbital ou da politerapia também tem efeito negativo no desenvolvimento intelectual das crianças, mas não tanto quanto o valproato. E o que ficou claro também é que as mães que receberam suplementação de ácido fólico tiveram filhos com QIs mais elevados do que aquelas mães que não receberam. Então, tá aí a importância do ácido fólico para essas pacientes, né? A suplementação dele previne malformações em filhos de mulheres que utilizam drogas antiepiléticas, mas a dose não deve ultrapassar os 5 miligramas ao dia, porque pode diminuir o limiar convulsivo. Então, trouxe aí o nosso protocolo, que traz para nós que as gestantes em uso de anticonvulsivantes e com hemoglobinopatias devem receber 4 miligramas por dia de ácido fólico, obviamente aí na tentativa de iniciar isso antes da gravidez, né? Pelo menos 1 mês antes da concepção, e manter até pelo menos 8 semanas de gestação. E uma outra coisa interessante que o artigo traz é sobre a vitamina K, porque algumas drogas antiepiléticas são indutores de enzimas hepáticas e muitas vezes são inibidores competitivos da protrombina, de precursores da protrombina, como, por exemplo, a carbamazepina, fenitoína, fenobarbital. Então, aumenta o risco de hemorragia nessa paciente. E aí, para reduzir esse risco, o artigo traz uma recomendação de que as pacientes que recebem essas medicações devem receber vitamina K na dose de 20 miligramas por dia nas 2 últimas semanas antes do parto. E a vitamina K também deveria ser administrada para esses recém-nascidos dessas pacientes. E aí, sobre o parto, o que o artigo traz para nós? Não existe indicação de parto mais precoce só porque a mulher sofre com epilepsia, né? A indicação da via de parto é obstétrica, mas a cesariana pode ser considerada se a paciente tiver um aumento muito grande de convulsões, se as convulsões insalvas, alto risco de estado de mal epiléptico, tá? Os cuidados são os mesmos de qualquer mulher que não tem epilepsia, não sofre de epilepsia, porém, essas pacientes a gente tem que ficar muito de olho com a questão de fatores de risco para convulsão, como insônia, estresse, desidratação, que durante o trabalho de parto a gente sabe que estão aumentados. Né? E essas mulheres devem ser informadas também que o risco de ter uma convulsão durante o trabalho de parto é muito baixo, 1 a 2%, né? Para a gente poder tranquilizá-las quanto a isso daí. A epilepsia não contraindica nem a indução do parto e nem a anestesia peridural. Inclusive, a anestesia, a analgesia, ela pode minimizar os fatores de risco para convulsão, como hiperventilação, privação de sono, dor e estresse. Tá? As drogas antiepilépticas não afetam a ação dos indutores do parto, mas a gente precisa ficar de olho, como eu falei, porque na indução o estresse é ainda maior, né? A insônia, muitas vezes, que é um processo muito demorado. Então, tudo isso precisa ser analisado em conjunto com a equipe e com a paciente. A administração durante o parto das drogas antiepilépticas deve ser continuada, né? Obviamente, com tratamento em conjunto com o neurologista, e se não conseguirmos administrar por via oral, a via parenteral deve ser uma alternativa. Um exemplo de drogas que podem ser administradas por via parenteral é a levetiracetam e a fenitoína.
E sobre a amamentação? As mulheres devem ser encorajadas a amamentar. Aquelas que não tiveram crises epilépticas durante a gravidez vão amamentar normalmente. Só que se a mulher teve muitas crises durante a gravidez, é interessante que ela amamente na presença de um membro da família, né, para evitar que ela tenha uma convulsão ali durante a amamentação. As drogas antiepiléticas consideradas seguras durante a amamentação são principalmente fenitoína, valproato e carbamazepina. Moderadamente seguro, lamotrigina, oxcarbamazepina, levetiracetam, topiramato, gabapentina, pregabalina, vigabatrina e tiagabina. E provavelmente perigosos tem o fenobarbital, a primidona, benzodiazepínicos, etoxicimida, felbamato. E as mulheres com epilepsia que fazem uso de drogas antiepiléticas, então, devem ser encorajadas a amamentar, devem ser informadas que o risco de complicação não é aumentado na criança que está amamentando numa mãe que usa drogas antiepilépticas, até porque todas as drogas antiepilépticas passam através da glândula mamária, são excretadas no leite, mas em concentrações baixíssimas. Né, e proibir a amamentação pode expor o recém-nascido a um risco de desenvolver uma síndrome de abstinência. Isso pode ser mais perigoso do que a amamentação em si. Então, a nossa conclusão é principalmente deixar claro a importância do planejamento da gravidez dessas mulheres, um planejamento bem feito e um pré-natal bem feito. Toda mulher com epilepsia deve receber informações completas sobre o curso da epilepsia durante a gravidez. Se o tratamento for necessário, a gente deve priorizar a monoterapia quando possível. Se for trocar a droga antiepilética, se possível, fazer antes da gravidez. O ácido fólico, que a gente sabe da importância dele, e as mulheres que usam drogas antiepiléticas que induzem enzimas hepáticas podem receber a vitamina K no final da gestação. Obrigada. Obrigado, Roberta. Pode parar de compartilhar sua tela. Vou abrir para a professora Elza fazer os comentários dela. Obrigada, parabéns, Roberta. Logo que eu escolhi esse artigo e passei para ela logo se interessou, né? A gente quis fugir um pouquinho aí da pré-eclâmpsia, do parto pré-termo, que são os assuntos, assim, muito interessantes, né? Mas que são habitualmente discutidos aqui, né, Roberta? E ela achou interessante a gente discutir um pouquinho, falar um pouquinho da epilepsia, né? Porque é relativamente prevalente, né? Aqui entre nós também fica em torno de 0,5%, 0,3%, 0,5% foi a prevalência que a gente viu por aí, né, Roberta? E é um artigo interessante de revisão, não é um artigo difícil de ler, né? Interessante, chama atenção que é um artigo de 42 países, né? E mostra a realidade lá da Europa, mas que não fica muito diferente para nós, não, né? E mostra a importância da lamotrigina, mas que, infelizmente, para nós ainda tem um custo muito elevado, né? Eu estou com uma paciente no Pinar que usa lamotrigina e ela me falou que custa em torno de R$400. Não é uma droga que tem no SUS, e pagar R$400 por mês realmente é muito pesado, né? A gente sabe de tudo desses benefícios todos da lamotrigina que você descreveu aí, mas R$400 é um valor proibitivo, né, para grande maioria das nossas pacientes, né, o que a gente vê no Pinar mesmo, a maioria usando fenobarbital e a carbamazepina mesmo, né. É isso, acho que o mais importante é isso que você falou, né? Se a paciente está ali em idade fértil, orientá-la muito bem, começar a usar o ácido fólico e observar, né? E durante o pré-natal ter esse cuidado de manter aí o ácido fólico e acompanhar bem a nossa paciente, né? Você quer fazer algum comentário a mais, Roberta, sobre o artigo? O que você achou, suas impressões? Você tem acompanhado pacientes com epilepsia nos seus atendimentos aí? Então, ainda não rodei no Pinar. Sim. Mas essa semana, coincidentemente, eu acompanhei um trabalho de parto de uma paciente que fazia uso do levetiracetam. Que interessante. Foi bem interessante. Mas gostei muito. Nossa, aprendi muito com esse artigo. Foi muito bom. Verdade. Obrigada, viu? Que bom. Mário. Obrigado, obrigado, Roberta. É um tema que é sempre bom a gente revisitar, né? Porque é bom reforçar, a gente frequentemente tem essas pacientes no ambulatório. Acho que a Débora quer fazer um comentário. Isso. Eu vi no ultrassom uma paciente, deve ser de algum de vocês,
que teve epilepsia pós-Covid. Que começou a ter crise após o Covid. Após o Covid. Pós-Covid. Não é de Pode nenhuma dar de tudo, vocês, né? não? Hein? Covid pode dar tudo. Hoje em dia a gente vê que qualquer tipo de manifestação. Eu nunca vi, não vi nenhum caso ainda não, Débora. Mas esse caso não chegou para mim, não. Mas Fez uma nada operação surpreende mais. Professora Regina, quer falar também? Eu quero, Mário, rapidinho, tá? Primeiro, cumprimentar eu e a Roberta, né, pela escolha do artigo. Eu acho que é extremamente importante nas reuniões do PINAR, né, abrir o leque, né, de avaliações. E lembrando uma coisa que eu sempre falava muito, né, para que quando era residente, e agora a gente já tem várias gerações de residentes que sequer me viram na vida, né? É importante lembrar que os artigos, eles são importantes fontes de atualização, são importantes fontes de conhecimento, mas eles não devem ser a fonte do conhecimento primário, né? E sempre quando a gente fizer a leitura de um artigo, é importante trazer o artigo para a nossa realidade. Eu acho que a professora Eura fez uma contextualização ali, né, de viabilidade de medicação, né, porque nós temos que tomar muito cautela ao dizer, olha, vamos usar essa medicação porque ela é muito melhor, muito mais segura, ela vai parar de usar a outra que ela consegue utilizar, não vai ter dinheiro para comprar a lamotrigina, e aí a gente vai ter o pior cenário, que é o descontrole da doença, né? A outra coisa é que a gente tem que pegar todas aquelas considerações que estão no artigo e trazer para a nossa realidade também. Então, esse artigo ele vai lá falar, né, a questão da vitamina K. A vitamina K para o recém-nascido, no Brasil, não é para o uso do antiepilético, faz parte do cuidado do recém-nascido, né? Mas eles fazem uma recomendação para a mulher que nós não temos como viabilizar no Brasil. Nós não temos vitamina K oral no Brasil, nós temos alguns componentes de vitamina K, alguns componentes de polivitamínicos que têm vitamina K, e em média, né, os polivitamínicos, eles têm aí alguma coisa entre 40 e no máximo 70, 80 microgramas de vitamina K, tá? Então, seria tipo, toma a cartela inteira, né? E aí a cartela inteira você vai fazer superdose de vitamina A. Então, às vezes a gente acha que vitamina é uma coisa simples de lidar, não é um mundo complexo e tem riscos, né? Então, sempre quando fizermos essa leitura, né, há que se ver o que é viável, o que não é viável para a nossa realidade. Porque não adianta você, Roberta, chegar lá no ambulatório, no seu plantão, e falar, nossa, ela está com 38 semanas, eu vou prescrever vitamina K, tá? Não existe essa possibilidade para a nossa realidade aqui. Então, acho que tem que estar bem atenta a isso, né? Acho que é extremamente importante, quando nós, obstetras, atendemos uma gestante com qualquer comorbidade, né, que a gente destrinche a fundo a história natural daquela doença, né? Quem tem que entender de gravidez somos nós. Quer dizer, quem entende de gravidez somos nós. E quem tem que entender de gravidez e doença somos nós do pré-natal de alto risco. Então, nós temos que ajudar o colega da especialidade FIM, né, a fazer o recorte para a gravidez, porque não é o hábito dos outros especialistas, salvo aqueles, as Cláudias Freires da vida, né, que se dedicam a vir para o mundo da gravidez, ter muita afinidade com a fisiologia da gravidez, né? Então, saber quando é que ela teve a última, né, e Roberta mostra isso, né, assim, fazer investigação, quando é que ela teve a última crise convulsiva, tratamentos anteriores, né, é muito importante que nós façamos, sim, essa análise, né, para ajudar nas tomadas de decisão. Porque, como Roberta chamou a atenção, o ácido valproico, Mário, não dá para ficar preocupado só com a embriogênese, tá? Porque todo o desenvolvimento neurológico é
altamente influenciado pelo ácido valproico. Então, eu acho que a definição do tipo de epilepsia que ela tem, quando e por que ela começou a tomar ácido valproico, então, assim, salvo na impossibilidade de substituição da medicação, né, deveria ser pensado, sim, né, que a obstetrícia deveria discutir com esse neurologista que, do ponto de vista da obstetrícia, a intenção deve ser avaliar, né, a possibilidade de substituição, sim, né, porque mesmo estando tardio, né, a gente tem aí toda a questão do neurodesenvolvimento. Então, só assim, acho que a gente tem que, nessa hora, chegar com o neurologista e falar assim, olha aqui, me ajuda aqui, mas o meu objetivo estou querendo mudar. É impossível, né? É diferente de, assim, dá uma avaliada, vamos ver o que você acha. Não, você tem que dizer para ele, acho que a gente tem que ser mais incisivo nessa hora, tá? Então, vou encerrar a reunião. Semana que vem a gente vai discutir a segunda parte lá do protocolo de assistência ao parto, que vai ser o período expulsivo e a dequitação, né? Nós discutimos só a primeira parte, só o período de dilatação. Então tá, gente. Obrigado, boa noite para todo mundo e até semana que vem.